Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, eu vou rapidamente compartilhar. Eu sempre costumo, entre o intervalo de um cliente e outro, fazer uma meditação, uma oração. E eu sempre gosto de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e também a Bíblia, porque eu acho que não tem distinção, né? Então, é uma só fé, uma só verdade. Então, eu acredito muito nisso, essa é a minha verdade. Mas eu gosto de abrir os dois livros que nos traz um grande ensinamento, né? E hoje, bom dia, Valéria. E hoje foi incrível, assim, como uma coisa completou a outra, né? Então eu abri aqui, caiu justamente em melancolia no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um pouco para vocês e vou comentar o insight que eu tive, tá bom? Então fala assim sobre a melancolia. Tô na página 91. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Então ele fez uma pergunta aqui sobre os sofrimentos voluntários. A isso responderei muito claramente: sim. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Aí embaixo fala assim, ó: há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé. Como que é desafiador isso, né, gente? Aceitar a prova com fé, sem lamentar. E é tudo, aqui fala, e é tudo o que ele te pede. Não enfraquecei vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Bom, olha esse texto, que forte. Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu abri a Bíblia, deixa eu pegar aqui. E na Bíblia, caiu aqui no Salmo 89, no item 9. Ante a vossa ira, passaram todos os vossos dias. Nossos anos se dissiparam como um sopro. 70 anos é o total de vossa vida. Os mais fortes chegam aos 80. A maior parte deles, sofrimento e vaidade. Forte, né, gente? Quando eu li isso aqui, o que me veio muito, assim, claramente, até como um insight, e até como nas minhas sessões, veio muito, assim, aquela coisa que as pessoas falam, né? Deus não te dá uma prova maior do que você não possa suportar. Mas outras pessoas também dizem: Deus é injusto. Deus não me ama, né? As coisas só acontecem comigo, eu não tenho mais força, eu não tenho razão de viver. Então, o que será que esse texto ele traz pra gente como uma reflexão, uma orientação no sentido:
quantos sofrimentos nós estamos passando aqui porque é voluntário, porque vem do egoísmo, porque vem de uma situação que você criou e de certa forma, quando você cria, é um sentimento, é um aprendizado que você teve por um impacto emocional. E por isso que precisamos de autoconhecimento. Conheceis a verdade, ela vos libertará, não é? Como que você... Eu sempre falo que é perigoso demais você pedir um conselho a alguém. Quando você pede um conselho a alguém, a pessoa vai te dar um conselho conforme o mapa de vida dela. Né? Na PNL a gente estuda, o mapa não é território, não é mesmo, porque eu tenho uma maneira de viver, você tem uma maneira de viver, você teve uma maneira de viver na infância, você aprendeu muita coisa, o que é tal coisa na infância, sobre o amor, sobre os valores, sobre as crenças, e o outro também teve uma outra educação, um outro aprendizado. Então é perigoso demais quando a gente pede conselho. E é muito mais perigoso quando a gente tem um diálogo de uma comunicação que não é assertiva. Quando você substitui o julgamento por curiosidade, você tem mais chance de entender aquilo que o outro está falando para você do que quando você julga. Às vezes a gente olha uma situação e a gente julga aquela situação conforme o meu mapa de vida. Né? Se o meu mapa de vida eu passei a minha infância acreditando que homens são todos iguais, que o amor não existe, que o amor trai, porque eu vivia ali vendo num ambiente de briga, de traições, o que será que eu vou acreditar do amor? O que será que eu vou acreditar de uma educação, de uma gentileza? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos sofrimentos são assim, sem sentido. E ele leva toda a nossa carga do nosso corpo, ele leva todas as nossas forças, sim. Por isso que você fica cansada, por isso que você fica desgastando sua energia no trabalho, com pessoas, criando situações e vivendo aquilo. A nossa mente, ela não sabe o que é real do imaginário. E isso a gente pode usar para o bem ou para uma coisa que vai ser destrutivo demais. Porque se você der aquele significado... Bom dia, tudo bem, Rose? Se você der esse significado, a sua mente vai acreditar que sim, você tem razão, é verdade. Então veja que se você fizer isso no positivo, sim, é verdade, você consegue passar pelas situações mais desafiadoras, você consegue aprender alguma coisa, você consegue perdoar, você consegue substituir um julgamento e ir lá ficar curioso. Ah, minha mãe não me tratou bem, minha mãe não cuidou de mim. Isso é julgamento. Ficar curioso como será que a minha mãe teve de criação? O que será que ela teve de criação? Será que ela sabe abraçar? Será que ela sabe beijar? Muitas pessoas estão tendo ódio, raiva, mágoa de outras sem conhecer o outro na essência. E se a gente não tivesse a empatia verdadeira, que é a verdadeira caridade, a gente vai viver no estado de sofrimento. E esse sofrimento, ele muitas vezes não tem solução, porque é um sofrimento imaginário. Então, que esse texto, né, essa manhã, vocês também possam refletir na mesmíssima coisa que eu estou refletindo aqui, sobre você, trazer todo o autoconhecimento para você se libertar de ser manipulado, se libertar de ser injusto, se libertar dos sofrimentos que não vão te trazer evolução. Mas sim, tem aqueles sofrimentos que a gente veio aqui, que é a prova e expiação. A gente veio aqui para passar, para evoluir, para ser uma pessoa melhor. Perceba como você era ontem e perceba o que você vai fazer hoje. Perceba as situações desafiadoras que você passou ontem e perceba como você vai agir hoje. É essa balança que vai medir para você se você está melhorando ou não. Quando a gente não se conhece, a gente é um ser reagente. E ser reagente é perigosíssimo demais.
Por quê? Porque você entra num estado onde você é facilmente manipulado. E ser facilmente manipulado é você viver, ó, igual uma marionete na mão das pessoas. E aí você causa esse sofrimento. E é você que causou. Aqui tá falando sobre o sofrimento que é inevitável. A lei da ação e reação. Se você tá plantando isso hoje, você vai colher isso amanhã. As pessoas têm tanto medo do futuro. Ai, olha o Vinícius aí, que saudade. Saudade demais. Ele tem uma energia, gente, maravilhosa, o Vinícius. Super recomendo. Então você veja bem, né? Quando você fica preocupado demais com o amanhã, é só você perceber o que você tá fazendo hoje. Tá? Então traz essa tranquilidade para você e dá o seu melhor hoje. Porque o que você tá colhendo hoje foi o ontem. É o resultado do ontem. O que você fez ontem? Então substitua culpa por aprendizado, por força de vontade. Força de vontade de ser melhor, um ser melhor. A vaidade, o ego, o egoísmo são situações que de repente vêm para querer nos proteger, mas nos deixa sozinhos. E existe uma nova maneira de a gente se proteger do que ser egoísta, do que se sentir ameaçado, querer prejudicar todo mundo. Você pode dar o seu melhor, porque a sua luz ninguém apaga. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus.